Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 119, de verso 9 a 24, aonde Davi, quem escreveu o Salmo 119, tanto quanto outros, foi Davi. E não só foi Salmo, como também tem passagens de Davi em tantas outras diversas passagens da palavra. E Davi, aqui por ser jovem, ele estava conversando com o Senhor e ele estava rendido segundo a vontade, a boa, perfeita vontade do Senhor Jesus, do nosso bom Deus Todo-Poderoso. E ele estava aqui dizendo no verso 9, como um jovem, aqui diz assim, como pode um jovem manter a sua vida limpa e pura, vigiando nos seus passos de acordo com a sua palavra? Aqui fala que a palavra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, já tinha um propósito poderosíssimo com Davi. E Davi aqui, por ser já jovem, criança, jovem, adolescente, já tinha um coração ensinável, segundo a vontade do Pai. E ele aqui estava admirado com o Senhor, estava conversando com o Senhor e dizendo quão bom é servir ao Senhor, ter um coração ensinável ao Senhor, um coração rendido ao Senhor. E assim, meus amados queridos irmãos, como diz a palavra, mesmo antes, em Jeremias, o Senhor diz que mesmo antes que a gente venha a ser concebido ao ventre das nossas mães, o Senhor já tem um propósito, já sabe o nosso propósito para com Ele. Então, o Senhor já nos faz assim, já nos molda desta forma. E Davi aqui estava entendendo, buscando entender o porquê, quão ele amava estar na presença do Senhor, servir ao Senhor. Davi já servia a sua família, mesmo sendo rejeitado, um dos rejeitados entre os seus. Ele já cuidava dos bens da sua família, do seu pai, cuidava dos bens dos seus irmãos como um todo. Ele tinha prazer em estar no pasto, cuidando das ovelhas. Glórias a Deus. E assim ele foi um homem ensinável. Teve as suas falhas, porque nós somos humanos, nós somos homem. E também, quando a gente comete as nossas falhas, o Senhor quer que a gente vá ao altar dele, se render, faça um autoexame, como Davi assim se fez, diversos exames perante o altar do Senhor, e o Senhor o perdoou, e ele se rendeu e se arrependeu em espírito e em verdade. Glórias a Deus, de todo o coração, de profundeza de alma e espírito. Amém? E aqui no verso 9 diz assim: como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura, vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra? Eu o busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Senhor, eu louvo, ensine-me as suas ordens escritas. Tenho repetido com os lábios todas as suas leis. Fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade revelada, como os que possuem grandes riquezas. Meditarei nas suas ordens e as aplicarei na minha vida, e os seus caminhos são muito importantes para mim. Minha maior alegria é cumprir as suas ordens escritas. Não me esqueço da sua palavra. Mostre-me o seu grande amor por mim, seu servo. Assim viverei eternamente e serei capaz de obedecer a sua palavra aqui na terra.
Glórias a Deus. E assim Davi fez. E assim Davi fez, foi obediente ao Senhor. E o Senhor já vinha fazendo essa promessa, vivendo esta promessa na vida de Davi. E como assim o Senhor teve promessa na vida de Davi de se tornar um jovem, um adolescente, uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, um homem, segundo o coração do Senhor. Assim o Senhor é conosco, assim somos nós para o Senhor. A gente, quando veio aqui ao mundo, já tinha um propósito para com o Senhor, de servi-lo, de fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade ao Senhor, um coração rendido ao Senhor. Glórias a Deus. E aqui ele se fez na presença do Senhor, buscando entender as promessas do Senhor, a vontade revelada do Senhor para a vida dele. Ele estava rendido a servir ao Senhor em espírito e em verdade, e assim grandes feitos o Senhor fez. O Salmo 119 é um salmo grande, é o maior salmo. Então, como já falei na palavra anterior, a gente vai buscando mais e mais e mais ministrações desta palavra para a gente ver os feitos, as promessas que o Senhor tem para nos revelar, para nos instruir passo a passo no dia a dia, para que seja uma chave, uma direção para as nossas vidas. Amém? O Senhor sabe o porquê e para quem estas palavras. Mesmo, meus amados queridos irmãos, nós que já colocamos a mão no arado do Senhor, que nada venha desanimar. Davi teve tantos outros desafios, tinha tudo para Davi desistir, mas Davi sabia quem era ele em Jesus, sabia quem era ele em Deus, sabia o propósito do Senhor, porque o Senhor ia revelando a Davi de acordo no seu dia a dia, e até Davi cumprir o seu propósito, e muitas das vezes com coisas bem menos, com processo bem menor, a gente quer desistir daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Aquele que tem a promessa do Senhor, tem que estar firme, alicerçado e baseado na palavra, lendo, meditando e vivendo a palavra, porque não é fácil. Todos são chamados, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Davi foi um dos escolhidos do Senhor. E ele honrou o Senhor com a coragem, com a determinação, que desde pequeno que ele já cuidava das ovelhas do seu pai. Então, todos nós que temos a promessa do Senhor, nós já viemos com uma marca do Senhor, com a vontade e o desejo de conhecer e servir ao Senhor, de conhecer o Senhor face a face. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso bom Deus Todo-Poderoso. Então, hoje a palavra foi do verso 9 a 24 de Salmo 119. Glórias a Deus. E aqui fica a palavra que a gente venha pegar essa chave, essa direção, para que o Senhor venha revelar as suas promessas para nós, para conosco. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho, por esta palavra. Obrigada, Pai, porque só o Senhor é Deus. Obrigada, Pai, assim como o Senhor foi na vida de Davi, Senhor. Um jovem, Pai, que tinha toda a sua promessa e assim foi cumprida na vida dele. Ele passou pelas deles, mas ele foi firme e forte, porque ele já tinha a identidade dele, o Senhor já tinha revelado a ele a identidade dele, o propósito dele, para que ele veio, Deus. E ele foi, Pai, e ele honrou o Senhor com todo o desejo do seu coração, com todo o desejo do coração, e a vontade revelada do Pai foi cumprida na vida de Davi. Não só na vida de Davi, como tantos outros reis, como tantos outros profetas, como tantos outros que serviram ao Senhor em espírito e em verdade. Nesta manhã o Senhor diz: aguente firme, filhos, aguente firme, filhas, que eu estou contigo. Não vou deixar vocês desamparados, porque vocês têm um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que está lado a lado, pegando na mão de vocês.
Glórias a Deus, que assim seja, que assim se faça na minha vida e na vida dos meus irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que para frente iremos continuar no Salmo 119. Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente, meus irmãos. Fiquem com Deus.